Vamos dar início à zoologia dos invertebrados. A zoologia dos invertebrados não só aborda uma grande diversidade de formas de vida, mas também utiliza muitos princípios de outras disciplinas da biologia. O conceito norteador dessa disciplina não somente compreende a reconstrução de relações evolutivas, mas também a ocorrência de inovações na estrutura e função, que constituem o plano básico ou o bauplano dos animais. Isso significa que grupos de animais pequenos, ou grupos tão grandes como artrópodos, que englobam insetos, crustáceos, aracnídeos, entre outros, compartilham caracteres comuns, que no caso são um corpo segmentado, presença de esqueleto e que sofrem mudas para permitir o crescimento, além dos apêndices articulados. Outra forma é o que os autores como Rupert, Fox e Barnes chamam de abordagem funcional evolutiva. A ideia dos princípios funcionais é compreender como os princípios da física e da química limitam os planos estruturais, ou, na verdade, os controlam. Ainda que a vida tenha surgido há muitos milhões de anos, a observação científica dos humanos existe há alguns séculos somente. E, sob esse aspecto evolutivo, sobre o aspecto evolutivo, na verdade, nos últimos 150 anos. A diversificação dos filos ocorreu em um breve período de 30 milhões de anos, o que compreende entre 570 e 600 milhões de anos. E hoje temos 34 filos diferentes, onde a grande maioria é representada pelos invertebrados. A história evolutiva de um grupo é sua filogenia, e a representação das relações evolutivas é feita por uma árvore filogenética ou um cladograma. Os critérios usados incluem caracteres estruturais, fisiológicos e genéticos, os quais são no presente muito utilizados. Os eucariota, ou seja, células com núcleo envolto por membrana, são a base da origem de outros animais. O grupo dos eucariotas unicelulares é conhecido como protista. Algumas células formaram colônias de células e, a partir dessas, evoluíram os organismos multicelulares. São organismos grandes, mas há formas bem pequenas. Dessa forma, porifa, ou seja, as esponjas e os placozoários, ou filoplacozoa, pelo estado evolutivo intermediário, não pertencem aos verdadeiros metazoários, ou eumetazoas, e são considerados táxon irmão. Conforme se observa, ali é salientado pelo círculo, porífera e placozoa estão dentro do cladograma dos metazoa, mas separados dos demais grupos. Então, todos os animais evoluíram de um ancestral comum, portanto, são um grupo monofilético e os caráteres evolutivos serão abordados adiante, que separam os diferentes agrupamentos que aqui são observados. O plano básico dos verdadeiros metazoários, os eumetazoas, consiste na habilidade de detectar e responder a estímulos. Outra característica é o corpo polarizado ao longo de um eixo locomotor, antero-posterior, o qual leva a um senso de direção que vamos falar um pouco mais adiante. A captura e ingestão de presas também é uma característica, e a presença de tecidos e órgãos, como teto digestivo, sistema nervoso, muscular e gônadas,
que são organizados e localizados ao longo de um ou mais eixos do corpo. Normalmente os corpos são grandes, móveis e complexos. Contém proteínas, principalmente integrinas e caderinas. O tecido conjuntivo é outro caráter importante e que define os metazoas, verdadeiros metazoas, que são células separadas, não justapostas, em um espaço preenchido por um gel de proteoglicanas, com fibras de proteínas. O colágeno representa 1/4 das proteínas do corpo humano e é a mais importante e abundante proteína estrutural existente para os metazoários. O esqueleto é responsável por manutenção da estrutura corpórea, além de suportar e proteger um corpo e transmite forças contráteis. O esqueleto pode aparecer na forma de um exo, endo ou endoesqueleto, e além de ser também um esqueleto hidrostático, aquele que está presente nas anêmonas do mar e alguns outros organismos, como os anelídeos e nematóides. O exoesqueleto está representado principalmente pela cutícula dos insetos ou dos grandes grupos dos artrópodos, principalmente. O endoesqueleto é aquele que nós conhecemos bem, que são os ossos dos vertebrados, e tanto o endo como o exoesqueleto podem ser flexíveis, elásticos como cartilagem ou rígidos como ossos e conchas. No caso de um esqueleto flexível, a charneira assinalada na imagem, que representa um exoesqueleto dos bivalvos ou dos moluscos, mas a charneira presente nos bivalvos, ou a mesogleia de ctenóforos e cnidários, que dá a forma do corpo desses organismos, então, portanto, um endoesqueleto. O esqueleto rígido é a presença de um endoesqueleto comum em animais terrestres. Então, nesses animais que se movem de forma rápida na água, como crustáceos e peixes ou os animais bentônicos sésseis, apresentam esses tipos de esqueleto. O exoesqueleto, no caso de artrópodos, ele restringe o crescimento e, portanto, esses animais sofrem mudas como forma de trocar esse esqueleto e poder permitir o crescimento desses organismos. As células sensoriais e os órgãos sensoriais, células e órgãos sensoriais, são detectores de diferentes estímulos para reconhecimento do espaço de vida do ambiente. Então, constitui diferentes receptores, tanto de energia eletromagnética, espectro luminoso, o que pode ser percebido por estruturas complexas, como olhos, ocelos e outros tipos de fotorreceptores. A energia mecânica, como som, vibrações, pressão, gravidade e toque, é percebida por estatocistos, como presente em moluscos, ou pelos, como nas aranhas, e outra forma especializada nos diferentes grupos. Estímulos químicos são geralmente captados por quimireceptores, que podem ser distintos entre os grupos e localizados em diferentes partes do corpo. Portanto, o que é um eumetazoa? São animais multicelulares dentro da escala filogenética a partir de cnidárias, ctenófora e todos os de simetria bilateral dentro do grupo dos bilatéria. A este grupo não estão incluídos os placozoas, os poríferas, que são as esponjas, e formas de vidas distintas como Dickinsonia, que estão representadas aqui pelo registro fóssil. Qual a diferença entre parazoa e eumetazoa? Como já foi referido, parazoa, que significa próximo aos animais, não possui tecidos verdadeiros e inclui 2 filos, porífera
e placozoa, portanto as esponjas e os placozoários. Quanto aos folhetos embrionários, aqui nós temos, para avançarmos na classificação zoológica, a presença dos folhetos é relevante na filogenia dos grupos. Então, na fase embrionária, alguns animais são formados por derivados da ectoderme e da endoderme, então camadas de células derivadas da endoderme e da ectoderme, e são considerados dessa forma diploblásticos, a exemplo dos quinidários, que são as água-vivas, as assídias, os quinidários são as água-vivas e as anêmonas do mar. Outros animais, na fase embrionária, são constituídos por 3 camadas de células, as quais derivam da ectoderme, da endoderme e da mesoderme, e desta forma são designados como triploblásticos, porque apresentam um terceiro folheto, que é a mesoderme, a qual origina tecidos musculares, circulatório, glândulas endócrinas e gônadas. E desta forma, esses animais triploblásticos são exemplificados por vermes, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Outra característica usada na organização filogenética é a presença então do celoma, relacionado a esses folhetos embrionários, onde se separa os animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Os acelomados são aqueles que têm o espaço situado entre endoderme e ectoderme totalmente ocupado por um tecido denominado de mesênquima, que é o caso, por exemplo, de planárias, do filo Platyomintes. Pseudocelomados, a cavidade que formaria o celoma não vai ser totalmente revestida pela mesoderme e, sendo revestida pela mesoderme e endoderme, uma série de filos está incluído dentro possui essa característica, dos quais o principal são os nematóides, e outros muitos pequenos filos se enquadram dentro, se reúnem dentro dessa característica de pseudocelomados. Os celomados, a mesoderme reveste totalmente a cavidade situada entre endoderme e ectoderme, formam o celoma, e aí nós temos uma grande quantidade de grupos, inclusive os vertebrados. Resumindo então, nós temos acelomados como filos, como Platyomintes, onde estão as planárias, que não têm cavidades do corpo revestidas, e o espaço interno é preenchido por um mesênquima denso ou parênquima. Os pseudocelomados não possuem mesoderma ao redor dos órgãos internos e incluem uma grande quantidade de filos, entre eles os nematóides, e os celomados são aqueles que possuem o celoma e os órgãos internos revestidos pela mesoderme, e o restante dos filos num caráter mais evolutivo. Dessa forma, então, nós temos um cladograma em que aparecem os verdadeiros animais, os Eometazoa, e a separação dos organismos diploblásticos, como ainda quinidária, placozoa e porífera, e triploblásticos, aqueles que possuem então um pseudoceloma e um celoma. Outra característica é a simetria. A simetria evolui ao longo da própria evolução da vida, passando do caráter assimétrico, simetria radial, para uma simetria bilateral.
bilateral. Grupos como Porífera, Cnidária e Ctenófora compartilham desse caráter, ainda que Cnidária e Ctenófora são eumetazoas, ou seja, o caráter da presença de uma assimetria ou uma simetria radial. A simetria bilateral traz uma série de vantagens aos grupos, a qual nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante. Então, a partir da simetria, se tem que a grande quantidade dos grupos são de simetria bilateral a partir de Platyomintes, quando aparece pela primeira vez, os organismos passam a ser bilatéria. A simetria bilateral aparece há 555 milhões de anos, com o primeiro registro feito no folheto de Jacara, nos fósseis de Jacara, que está localizada na Austrália, e o gênero Kimberella é o primeiro animal em que se registra esse tipo de simetria, e ele faz parte do selo de um selo australiano. No entanto, quando se observa dentro desse nosso cladograma a simetria bilateral, o grupo dos bilatérias, dentro dos Echinodermata, as estrelas, os ouriços, os pepinos do mar, os ofiuros, embora estão dentro de bilatéria, não possuem uma simetria bilateral. Como isso pode ser explicado? Embora os adultos apresentam uma simetria radial, as formas larvais desse grupo, Echinodermos e estrelas e ofiuros, apresentam simetria bilateral. Então, esse caráter é um caráter secundário. Ainda que os indivíduos adultos sejam radialmente simétricos, como as estrelas do mar, ouriço e quiurus, as larvas possuem simetria bilateral. Isto indica que essa simetria radial foi um caráter secundariamente adquirido pelo grupo. A grande maioria dos animais, 99%, possui simetria bilateral. Estão representados são animais marinhos, límnicos, terrestres e aéreos, cujo tamanho é muito variado, desde poucos milímetros até formas muito grandes, dentro dos invertebrados a lula gigante e dentro dos vertebrados até a baleia azul, que tem 30 metros. A simetria bilateral também levou à adaptação, à organização de animais que são desde uma forma muito simples, como formas microscópicas, a órgãos múltiplos e sistemas de órgãos complexos, que estão representados em animais maiores. Também as formas de crescimento são diferenciadas quanto esta planária, como é uma forma de crescimento solitária, como formas coloniais representadas nessa imagem pelo tunicado Clavelina, que é um representante do filo cordata. A evolução da simetria bilateral também levou à adaptação da extremidade anterior para perceber o ambiente iminente e dessa forma transmitir a informação no sentido posterior do corpo. Esse passo evolutivo trouxe vantagens
vantagens na exploração do ambiente e está relacionado ao aumento da probabilidade de obter alimento. A polarização do corpo, então, o eixo antero-posterior, a extremidade anterior, é adaptada para a percepção do ambiente, o que traz ao grupo dos bilatérios uma série de vantagens adaptativas ao seu meio de vida. Desta forma, nós tentamos introduzir os principais aspectos inerentes à vida dos invertebrados e como eles se distribuem ao longo de uma organização filogenética, evolutiva, para que possamos depois tratar cada um dos grupos nos seus devidos detalhes, com as suas devidas características, o seu plano básico de construção, e assim discutirmos a evolução do grupo dos invertebrados.